Dev, tudo bem com você? Seja novamente muito bem-vindo a mais uma aula e bora dar continuidade ao nosso projeto então. Na aula passada nós implementamos o teste para o método findAll, que lista todos os users, os usuários do nosso sistema. Então agora nós vamos partir para o próximo teste, beleza? Qual é o próximo teste? Olha, olhando aqui é o teste para o método create. Voltando aqui no nosso user service MPL, a implementação do nosso user service, nós temos aqui o método create, ele recebe como parâmetro um user DTO e retorna um user para a gente, beleza? Ele faz uma chamada para um método findByEmail que vai verificar se já existe um e-mail cadastrado no sistema e verificar se é uma atualização ou é uma criação. Caso seja uma criação e já exista o e-mail, ele lança uma exceção, Data Integrity Violation Exception. Então a gente tem que simular esses dois possíveis cenários para a gente cobrir aqui o nosso código legalzinho, tá bem? Então o primeiro cenário que nós vamos testar é o cenário de sucesso, onde eu passo ali um user para ele, ele cria e beleza. Agora o próximo cenário é o cenário de insucesso, onde eu passo um user para ele, ele lança uma exceção porque já existe um e-mail cadastrado no sistema, tá bem? Então bora nessa. Eu vou aqui alterar o nome do nosso método, óbvio. Eu vou colocar aqui, olha, when create, then return success. Ou seja, quando criar, então retorne sucesso. Então eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou mocar esse repository.save, eu vou mocar aqui a resposta dessa chamada que ele faz aqui para o repository.save, tá bem? Então eu vou fazer assim, olha, when repository.save n qualquer user que você receber aí, retorna para mim o nosso user, beleza? Então moquei a resposta daquele cara, esse nosso user ele já está instanciado aqui, né? A gente já viu isso. E agora eu vou fazer assim, olha, eu sei que ele retorna um user, vou chamar aqui de response, vou chamar o método service.create. Aí ele espera como parâmetro um user DTO, então a gente tem o user DTO também já instanciado, beleza? Maravilha, agora nós temos que fazer o seguinte, eu moquei a resposta do repository e fiz a chamada por método create. Nós temos então que assegurar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou assegurar é que a resposta desse método não vai ser nula, então eu vou colocar assert not null response. Beleza? Então eu quero assegurar que essa minha resposta não é nula. Depois eu vou assegurar também que a resposta que vai vir desse método vai ter uma classe do tipo user. Beleza? Então eu vou fazer assim, response.getClass. Eu quero que seja uma classe do tipo user. Maravilha, daí eu também vou assegurar algumas outras coisas, que o ID que vai vir como parâmetro vai ser o mesmo ID que a gente criou estático aqui. Então eu vou pegar aqui o meu response.getID, aí eu vou triplicar aqui esses campos aqui, vou assegurar também o name, vou assegurar aqui o e-mail e vou assegurar também o password, tá bem? Então aqui a gente vai dar um get name, aqui a gente vai dar um get e-mail e aqui a gente vai dar um get password. E já vamos rodar aqui o nosso testzão bonitão aqui para ver se vai dar bom. Se der tudo certo, a gente faz um commit marotão e parte para o próximo cenário. Show de bola? Então vamos aguardar ele subir aqui. É um pouquinho demorado mesmo, faz parte, né, do processo. Mocamos, então a gente testou o cenário de sucesso. Eu espero que dê tudo certo aqui. Deu tudo certo, a gente faz aqui o commit. Beleza, ele passou, bacaninho. Não veio nulo. O retorno daquela classe é do tipo user e os atributos são os mesmos atributos que eu passei no user DTO, beleza? Então aqui, olha, se em uma possível alteração de código aqui, um outro técnico vir aqui e alterar o retorno dessa classe para user DTO, por exemplo, vai quebrar o meu teste, a gente sabe que a gente tem testes para isso, vai quebrar o teste e ele vai saber, olha, estou quebrando um teste aqui, então provavelmente vai quebrar outras partes do sistema também. Então, beleza, passou nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, a gente tem um commit aqui da aula anterior, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, esse cara eu vou subir aqui para ficar melhor para você visualizar aí. Então aqui, olha, teste para a classe user service, método create com sucesso. Fiz o commit aqui, eu tenho que selecionar o arquivo, obviamente. Fiz o commit, bora partir então para o próximo cenário.
Próximo cenário vai ser o cenário de insucesso. Eu vou copiar aqui já esse método para facilitar a nossa vida aqui e vou replicá-lo aqui embaixo e mudar aqui o nome do nosso teste. Então, when create, then return and data integrity violation exception. Não tem problema se o nome do método, do teste ficar grande, tá bem? O importante é que faça sentido o nome daquele método. Então aqui, pela semântica do nome desse método, a pessoa que vir aqui fazer uma manutenção no sistema, ele vai entender perfeitamente. Olha, quando criar, então retorna uma exceção de violação de integridade de dados aqui. Então ele vai entender sem nenhuma dificuldade. Então isso que é importante, tá bem? Não importa se o nome do método ficar um pouquinho maior, o importante é que faça sentido o nome desse método, que facilite numa possível manutenção. Beleza? Beleza, então aqui nós vamos mocar então o cenário de insucesso, né? A gente vai fazer esse teste. Eu vou fazer o seguinte, olha, quando o repository .find by email any string, então vou colocar aqui any string, qualquer string que for passado, eu sei que aquele método find by email, ele retorna um optional de user. Então, a gente já tem um optional user aqui, beleza? Então, ele vai retornar esse optional user para a gente. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, o nosso user response, eu vou fazer assim, olha, eu vou colocar esse cara dentro de um try catch, então, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, em cima um try, deixa eu fechar aqui, try service.create, eu vou passar o user DTO como parâmetro. Então, caso ele pegue alguma exceção, exception, vou chamar de AX, assegure para mim, então, assert equals, que o tipo dessa exceção vai ser do tipo data integrity violation exception aqui do nosso pacote, tá bem? .class, então vou colocar aqui class, e eu vou fazer a comparação com o ax.getClass, beleza? Então esse cara aqui a gente pode apagar, esse resto de código aqui. Vamos dar um run aqui, vamos aguardar um momento até ele subir. Deixa eu ver aqui em cima a gente mocou algumas outras coisas também. Show de bola. Sim, pode ser que nosso teste não passe porque eu retornei o optional de user, né? Só que o nosso usuário, ele tem o mesmo ID, então ele vai entender que é uma atualização e não vai lançar a exceção. Então, por exemplo, se eu vir aqui, olha, vamos debugar, só para você entender melhor. Eu vou colocar aqui um debug bem nesse cara aqui, e vou clicar aqui em debug when created and return data integrity violation exception. Então ele vai rodar para mim esse teste, e quando ele chegar nesse ponto aqui, ele vai parar e eu vou ter os valores dessa exception aqui. Vamos aguardar. Ele não parou no debug. Por que ele não parou? Porque eu simplesmente chamei esse cara aqui e falei, olha, retorna um optional de user. Só que lembra que ele faz a seguinte validação? Ele valida se existe esse usuário, beleza, ele existe. A gente falou para ele retornar um optional de user. Só que daí ele vai validar se o ID desse cara aqui é diferente do ID que veio como parâmetro. Aí ele lança a exceção. Então eu preciso alterar o valor do ID desse optional user aqui. Então eu posso colocar assim, ó, optional user.set .get, né? Eu primeiro dou um get.set ID. Aí eu coloco o ID 2, por exemplo, aqui. Então vou salvar aqui e vamos rodar esse teste aqui. Vamos aguardar ele subir. Eu deveria ter rodado ele como debug, né? Para a gente poder debugar e verificar o que está chegando para a gente na exceção. Então eu vou rodar debugando, tá bem? Vamos aguardar aqui. Beleza, vou rodar debugando de novo, porque eu quero pegar essa exceção, eu quero entender o que está vindo dentro dessa exceção, para eu poder cobrir aquele cenário de uma forma completa, né? De uma forma que realmente lance a exceção caso seja passado aí um usuário, um e-mail já existente no banco. Então, beleza.
Agora ele caiu, tem uma exceção aqui também. E vamos entender o seguinte, olha. Ele lançou uma exceção aqui, olha, e-mail já cadastrado no sistema. Você viu que agora ele caiu no nosso breakpoint. No teste anterior ele não caiu porque eu não alterei o ID desse meu user optional. Então o que acontece? Ele vai verificar o seguinte, olha, o ID desse user optional é diferente do ID do user DTO que veio com parâmetro. Se for diferente, ele não está querendo atualizar, ele está querendo criar, então já existe um user nesse sistema que tem esse e-mail. Então lança a exceção, beleza? Então é por isso que agora ele caiu no breakpoint. Aquela hora ele não caiu porque eu não alterei o ID desse nosso user. Então agora está caindo, está dando certinho a exceção que ele trouxe aqui pra gente, olha, e-mail já cadastrado no sistema, belezinha. Então eu assegurei que a exceção que vai ser lançada é um Data Integrity Violation Exception. Eu posso estopar aqui esse teste, tá bem? Vou minimizar aqui. E vamos assegurar também que a mensagem que vai ser lançada é igual a essa mensagem aqui. Então vamos copiar essa mensagem aqui. Vamos voltar aqui. Aqui eu vou colocar assert equals. Eu posso simplesmente colar essa mensagem aqui, dar um response. Response não, é x.getMessage. Beleza? Então estou assegurando que a mensagem dessa exceção vai ser um e-mail já cadastrado no sistema. Bora rodar aqui para ver se deu tudo certo também. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Às vezes ele fica mostrando esses errinhos para mim, porque eu tenho aqui um plugin do SonarLint também. O plugin do SonarLint ele mostra algumas coisas que poderiam ser melhoradas também no sistema. Bem, isso a gente pode fazer refatorando posteriormente. Beleza, passou no teste aqui então. Então a gente cobriu o cenário de Data Integrity Violation Exception, certo? Porque o e-mail já está cadastrado. Então vamos fazer aqui o nosso próximo commit. Então, teste para a classe UserService no método create com exceção. Então vou colocar aqui com exceção, sem tiozinho, sem ser cedilha, tá bem? Vou selecionar o arquivo, sempre esqueço. Fiz o commit. Bom, pessoal, então nessa aula nós testamos o método create nos dois possíveis cenários. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido o conceito dessa aula. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.